Eu saúdo a todo o povo de Deus com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Carlos Alberto Lima da Costa. Mais uma vez, meus irmãos, eu me encontro aqui por meio do YouTube para bater na mesma tecla. Não estou aqui para falar de nenhum dos nossos irmãos pastores, denigrir, falar mal, mas trazer algumas recomendações para os nossos irmãos, para a igreja que ore, a igreja que vem acompanhando alguns casos aqui no YouTube de pastores que, infelizmente, pastores que não são pastores, mas que pela palavra nós entendemos que são lobos vestidos de ovelhas, e que agora eles estão visivelmente aparecendo. A palavra de Deus diz que nos finais dos tempos surgirão falsos profetas que enganariam até os escolhidos, que possivelmente enganariam até os escolhidos. Infelizmente, irmãos, não é o meu desejo, mas como pastor, como ministro de Deus, eu estou vendo pastores sendo bombardeados, massacrados, denigridos, pastores de nome, pastores que têm uma trajetória de mensagens, palestras pelo Brasil e o mundo, pastores que têm ganhado almas, pastores que dão suas vidas pelo Evangelho, têm dado suas vidas, não têm tido lazer, não têm tido, muitas das vezes, assim, tempo para sua família, mas a família tem acompanhado no caso da sua esposa, tem acompanhado seu esposo, pastor, os filhos, seus pais, pastores, e tem entendido essa parte essa que uma responsabilidade, tem sido uma responsabilidade para com Deus e para com a igreja. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. E Deus tem nos tocado esta tarde, por intermédio deste versículo aqui, desta passagem abençoada, maravilhosa, que se encontra aqui no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 1, que diz: a resposta branda desvia o furor. Os irmãos que têm as suas Bíblias, por gentileza. Provérbios, capítulo 15, a partir do versículo 1, que diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama astúcia. Eu não vou dizer o nome dessa pessoa, porque não é só ele, são vários. É um tal de pastor aí barbudo. Eu confesso para os irmãos que têm acompanhado ele, se é que os irmãos sabem quem eu estou falando, os espirituais sabem. Ele tem uma sabedoria, uma eloquência. Eu confesso que o que muitos levam, o que uma boa parte de irmãos levariam para argumentar e ser entendido em 1 hora, ele leva em 15 minutos. Ele tem uma sabedoria. Mas o diabo também é sábio. O diabo é o principal. O diabo é o pai da mentira. O diabo, ele é profissional em muitas áreas aí da maldade. E nos finais dos tempos, a própria palavra nos recomenda, nos adverte que estão surgindo falsos profetas que possivelmente enganariam até os escolhidos. Então, irmãos, vamos se cuidar, vamos nos fortalecer na palavra. A palavra de Deus diz: errai-vos por não conhecer a Escritura. Vamos ler mais Bíblia, porque o diabo está agindo, e ele tem entrado, tem tentado, e até mesmo algumas das vezes ele
tem entrado nas igrejas por intermédio dessas pessoas aí. Né? Por meio dessas pessoas sábias, que têm uma facilidade de locução, de manipulação. E esse pastor que está na mídia, ele fala em 15, 20 minutos, você fica de boca aberta. Ele anda dizendo aí que um outro pastor fez uma coisa terrível. E que esse pastor, para ganhar dinheiro da igreja, ele chegou ao máximo do máximo. Veja só. Eu disse numa das minhas gravações, o pastor Carlos adverte a igreja a respeito de falso profeta, 57 minutos de mensagem. Os irmãos procurem aí. Eu falei que esses falsos profetas, eles tentam de tudo para enganar a igreja do Senhor. Mas o que estiver atento, como aquela passagem das prudentes, só a prudente conseguiu ver o seu noivo. Então, irmão, o que estiver ligado com Deus, não vai se deixar levar. Esse tal pastor aí, que para mim não é pastor, é um mensageiro de Satanás, um adepto de Lucifer, do capeta. Ele está conseguindo aí denigrir, né? Dá muito ibope. No YouTube tem dado ibope. Todo mundo quer ver ele falar. Aqui no versículo 3 de Provérbios diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é a árvore da vida, mas a perversidade nela quebranta os espíritos. Então, meu irmão, em vez dele usar a língua dele para orar pelos nossos pastores que estão, infelizmente, cometendo alguns deslizes, né? Porque são seres humanos, sujeitos à fraqueza. Quando os discípulos estavam ali, pertinho de Jesus, né? Orando, pertinho que eu digo, porque eu creio que Jesus se distanciou um pouco. Jesus pediu para que eles ficassem para trás, mas Jesus queria ficar só. Ele queria falar, ele queria entrar na intimidade dele com o Pai. Porque tem momentos, irmão, que nós precisamos ficar só. Vamos para a igreja orar, aquela oração, uma hora daqui, outra hora de lá, mas tem oração que só você quer fazer. Só você quer falar. E que com certeza estará sendo ouvido por Deus. E foi Jesus, nesse momento Jesus queria ficar só. Mas no momento que Jesus voltou, né, porque preocupado com os discípulos, vou ver lá os meus discípulos, dar uma satisfação, para que eles não pensem que eu estou morto, eu já morri, alguém me pegou. Quando voltou, os discípulos estavam dormindo. Homens, né? Onde estão a vossa ligação com o Pai? Então, os irmãos precisam se ligar. Esse pastor está fazendo uma arruaça. Ele quer criar nome. Ele quer criar... Porque todo objetivo de pastores que entram na mídia para denegrir a imagem do outro, não só pastor, como qualquer um homem, qualquer aí, o objetivo dele é a política. Eu não digo para nenhum dos nossos irmãos que não se candidate, porque faz parte do meio social, né? É bom que um irmão tenha ideias boas, como José, e queira aplicar, só faça um meio de facilidade que possa ter para aplicar essas boas ideias através da política. Mas a política está tão suja, a política está tão corrompida,
que eu não aconselho nenhum dos nossos irmãos a entrar. Só orar e deixar Deus trabalhar. Não sou contra, não estou aqui falando mal de político nenhum. Mas os irmãos têm acompanhado. Voltando ao pastor, esse pastor ele está querendo ser algum cara aí da política. Ele está querendo ganhar nome. Ele está querendo ir para o programa do seu fulano, programa de cicrano. Daqui a pouco ele vai ser chamado para outra emissora de televisão mais, a que dá mais audiência. Ele quer ter nome. Ele quer crescer no Ibope mais do que ele já tem. Porque se os irmãos olhar, 500 mil acessos. É um pastor que se diz ser pastor que tem uma barbona. Ele é charmoso, ele senta na cadeira de palha. Ele costuma dar entrevista no meio de jardins. É um mensageiro de Satanás. Capeta puro na vida dele. Vai criar vergonha na sua cara, meu irmão. Você ir para frente de uma câmera, televisão, ou qualquer câmera que te leve ao YouTube, tem te levado para denegrir a imagem do pastor fulano de tal. Eu disse na gravação, pastor Carlos adverte a igreja acerca dos falsos profetas, que cada um vai prestar conta diante de Deus. Cada um. O tolo despreza a correção do pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Então, aquele que não obedecer a palavra vai responder para o pai no dia do juízo final. Não cabe a mim, o pastor Carlos Alberto Lima da Costa, falar mal de ti. Eu estou falando, mas não estou trazendo o teu nome aqui. Porque se eu disser o teu nome é mais fácil as pessoas saberem que, entendeu? É fulano. Mas todo mundo tem barba aí, todo mundo tem uma carapuça, vai cair em cima de quem realmente costuma vesti-la, colocá-la na cabeça. Eu não tenho medo. Você pode até estar disfarçado de pastor e ser um macumbeiro, um tal de pai, porque de pai você não tem nada, mesmo que você seja considerado pai, porque santo você não é. Eu não tenho medo de você, porque o Deus que eu sirvo é o Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó. Por isso que eu estou incomodado, estou aqui inquieto com toda essa situação, porque eu estou vendo os meus amigos pastores, mesmo que os pastores que estão sendo bombardeados, que já foram bombardeados, eles não me conhecem. Mas eu, como homem de Deus, eu estou vendo toda essa situação. Porque tem pastor aí que prega muito bem, tem homem de Deus aí que prega 2, 3 horas, tem mensagem de sobra, se ainda der tempo, ele vai 3, 4, 5 horas pregando, Deus é com ele. Como como Adaildo Costa, pastor Adaildo Costa, nome de Deus. Tem pessoas que têm denegrindo a imagem do meu querido pastor Adaildo Costa. Joga pedra, todo mundo sabe. Irmãos, os irmãos espirituais, os que ainda não atingiu a uma espiritualidade, que ainda estão naquela dúvida, não, se liga com Deus. Eu falo dos novos convertidos, se liga com Deus. Se liga com Deus. Ora pelo pastor Adaildo Costa. Falei na gravação passada que tem um tal de caminho aí, uma certa parada aqui passando a Catarina, que tem alguns pastores bombardeando Adaildo Costa. Esses pastores, o pastor que anda fazendo esse tipo de coisa, ele vai prestar conta a Deus. Eles irão prestar conta a Deus, se não se arrependerem e pedirem perdão ao pastor Adaildo Costa. A língua do sábio adorna a sabedoria. Ainda quer falar de sabedoria, ainda quer falar de Jesus, ainda quer falar de salvação. É fácil você localizar o falso profeta. Ele contradiz, ele cai em contradição sempre. Ele está sempre caindo em contradição. A palavra de Deus diz que nós cristãos, temos que orar até pelos nossos inimigos. Quanto mais pelos nossos irmãos.
palavra de Deus diz: suportai-vos uns aos outros no amor de Cristo. O espremer do nariz, o espremer do leite, vamos começar pelo leite, vamos deixar o nariz por último. O espremer do leite produz o quê, irmão? A manteiga. E o espremer da manteiga produz o quê? O queijo. E o espremer do nariz, se você agarrar no nariz do camarada e começar a apertar, vai sair o quê? Sangue. Sangue. Então, vamos ficar só na manteiga. Vamos ficar na palavra de Deus. Vamos ficar no queijo. Vamos ficar na palavra. Mas tem pastores que têm saído fora. Pastores não. Homens que se dizem ser pastores, mas que são cavalo do cão, mensageiro de Satanás, adepto de Lucifer. A palavra de Deus diz que nós temos que orar até pelos nossos inimigos. Eu vou contar aqui um pequenininho testemunho. Tinha 2 vizinhos, homens que moravam juntos. No início, quando eles vieram morar perto da minha casa, eles não tinham água, não tinham luz. Eu dei água, cedi água para eles, luz. Quando foi um dia, eu fui realizar um culto de ação e graça, porque minha esposa tinha sido acometida de uma enfermidade. Eu pedi a Deus para restaurar a saúde, Deus restaurou, e eu fui agradecer a Deus juntamente com a minha família. Convidei mais alguns dos nossos irmãos, os irmãos vieram e começamos a se ligar com Deus. No meio do culto, eles decidiram lá, a vir de lá para cá, quebrar a caixa de som. Terminou o culto, minha esposa conseguiu ali, no meio, até o final do culto, controlar ali com a ajuda de Deus. No final, eu esperei os últimos irmãos dobrar na esquina. Quando o último irmão dobrou na esquina, eu fui falar com eles. Aí, meu irmão, eu não vou trazer aqui porque não edifica. Quanto é palavrão, gesto obsceno, os caras, entendeu? Então, o que eu fiz? Não fui para a delegacia, não retribuí da mesma forma, nem devo, nem devemos. Dobrei meu joelho e comecei a orar. Senhor, toma esses homens em tuas mãos. Se for predestinado a salvação, salva. Se não for, Senhor, seja feita a tua vontade, faz o que tu quiser. Não demorou muito. Mas antes, um deles gritou para todo mundo ouvir. Meu ouvido não é pinico, não. Quando ele falou isso, eu digo: Espírito Santo, tu está ouvindo, Espírito Santo? Tu estás ouvindo o que é que esse camarada está falando? Está falando contigo. Se tu não me usasse, se eu não sou templo do teu Espírito, ou se eu sou templo do Espírito Santo, tu habita em mim, então o que ele está falando? O Espírito Santo falou: deixa comigo. Deus é amor, porém ele é fogo consumidor. Ai daquele que tocar no meu ungido. Então eu digo para você, seu barba branca, seu barba, seja lá que for, do que tamanho for, eu não me digo tua barba, mas é barbudo. Eu não tenho nada contra barbudo, porque de vez em quando eu fico barbudo, eu acho bonito barba. Só que eu tenho alergia no meu rosto, então eu não, quando a barba começa a crescer, eu começo a me coçar. Mas se eu pudesse deixar a barba ficar assim, porque a barba não tem nada a ver. Mas eu estou dizendo a barba para identificar o sujeito. Entreguei ele nas mãos de Deus. Passado de alguns meses, o resultado foi triste. Ajuntaram ele de par para botar lá no determinado caixote lá que leva lá, o ML. Então, meus irmãos, nós não precisamos fazer vingança com as nossas mãos. Nós não precisamos falar de A e de B, só entregar nas mãos de Deus. Se o pastor está fugindo da palavra, se o pastor, Dani, fica quieta, Dani, fica quieta, eu estou gravando aqui, é sério. Se o pastor está fugindo da palavra, é uma cachorra que tem aqui, ela fica vigiando eu o tempo todo. Se o pastor está fugindo da palavra, é ele com Deus. Ele vai prestar conta a Deus. Deus vai chamar a atenção dele. Se Deus tiver um plano que ele se arrependa e Deus precise dele para continuar a obra, Deus vai falar com ele, ele vai se arrepender. Como não foi o caso. Não foi o caso de Eli. Eli se arrependeu, mas já era tarde. Se arrependeu, reconheceu que os filhos estavam pisando na tomada, comendo tudo quanto era
sacrifício lá, carne animal que era sacrificado, as ofertas fossem de forma valorosa, algum tipo de joia, ouro, prata, eles embolsavam, pagou o preço. Não precisou Samuel pegar, amarrá-los, machucá-los, não. Todo aquele que fugir da palavra vai prestar conta a Deus. Vai prestar conta a Deus. Saul, Deus mandou através de Samuel ele fazer tal coisa e recomendou acerca das coisas que ele não devia fazer. O que aconteceu? Ele fez, ele desobedeceu, perdeu a coroa, perdeu o reinado. Quem está em pé, cuide para que não caia. Orai e vigiai, para que ninguém roube a vossa coroa. Saul perdeu a coroa, perdeu o posto de rei. Por quê? Porque desobedeceu. Precisou Davi falar por toda a região que ele era um fora da lei, um fora da palavra, um descumpridor da palavra? Não. Aquele que Deus, que tiver compromissado com Deus, pisar na tomate, ele vai prestar conta. Não precisa você falar. Mas se você não é um pastor, você realmente está se rebelando, é o que é mesmo, um adepto de Satanás, cavalo do cão, mensageiro de Lucifer, aí você continua falando. Só que, irmãos, eu, pastor Carlos, na minha simplicidade, estou falando aqui na minha simplicidade, eu não dou um mês para Deus calar a boca desse homem. E para todos os que se dizem serem pastores, ou pastor, que anda denigrindo a imagem de Adaildo Costa e demais pastores que têm pregado a palavra. Portanto, meus irmãos, abram os vossos olhos, abram os vossos entendimentos. É momento de despertar e orar. Os dias maus chegaram, mas a igreja que estiver conectada com Deus, no trono da graça, essa sobreviverá. Sobreviverá. E esse pastor aí que se diz ser pastor barbudo, que anda falando mal de um outro pastor, que também anda fazendo coisa errada, e de um outro que não faz, não ataca ninguém, mas que muita gente fala dele, e até hoje eu não vi ele falar mal de ninguém, mesmo assim você vai pagar, você vai responder por tudo e por todas as coisas que você tem feito, por tudo que você tem falado e por todas as coisas que você tem feito. E recomendo acerca dos pastores que estão em um determinado lugar entre São Paulo e Florianópolis, não vou dizer o nome desse lugar, que andam bombardeando os pastores, porque falar que o irmão está na droga, está nisso, isso e aquilo, caiu, a igreja tem que saber, mas o mundo não precisa saber. Pano, susto e larga em casa. A Bíblia diz que os que confessam alcançam misericórdia. Orai-vos uns pelos outros. Capítulo 2, versículo 41, 42 de Atos dos Apóstolos, dizia que na proporção que os irmãos viviam naquela união, naquela comunhão, no partir do pão, a igreja era multiplicada. O Espírito de Deus multiplicava a igreja. E os que caíam aqui e acolá, os irmãos ajudavam. Mas hoje é diferente. Tem pessoas que têm prazer quando vê o outro caído, tá no coco, bater, o cara morrer de vez. Para dizer, olha, ele passou por aqui, eu dei todo o apoio, fiz tudo por ele. Mas depois que ele ganhou fama, ele não quis mais voltar aqui, né? É problema dele com Deus. Ele vai responder. Se Deus achar que ele está sendo mal agradecido com a obra, Deus vai puni-lo. Porém, se Deus não achar nada, ele continua e Deus é com ele. E se você está triste por algum motivo e outro, irmão, ore a Deus. A palavra de Deus diz, antes de deixar a tua oferta no altar, reconcilia com teu irmão. Liga para ele agora, liga para ele.
Fala para ele assim, olha, pastor, eu estou triste com você. Estou triste. Aí ele vai perguntar por quê? E porque você me abandonou, você abandonou aqui a nossa igreja, você nunca mais veio. Aí ele vai dizer, você não me convida mais. Não, mas as portas aqui sempre estão abertas para você. Aí ele, pastor, me perdoe, pastor. Não era a minha intenção. Eu ando muito ocupado. As pessoas cometem falhas por não se comunicar. E tem pessoas que quando vê o outro caído, acaba de empurrar ele para o buraco. E para surpresa nossa, uma surpresa infeliz, quando a gente pensa, ou melhor, eu não quero esperar nada de ruim de ninguém. Mas a surpresa infeliz é que pastores de idade, pastores veteranos, pastores que têm uma vida, uma caminhada na obra de Deus, perde o equilíbrio e começa a emprestar sua boca para o diabo. Eu entendo, no mundo teremos aflições, nós temos que ter o quê? Bom ânimo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito tem esfriado. Mas eu não quero me esfriar. Olha, pode, quem quiser morrer, matar para lá, eu estou aqui orando por todos. Mas se o cabo não quiser nada com Deus, eu não vou ficar aqui emprestando minha boca para Satanás, não. Está fora. Satanás está queimado em nome de Jesus. Eu não quero falar mal de ninguém. Estou falando aqui o nome só de Adeildo, porque Adeildo é uma pessoa que eu amo. Eu sou fã de Adeildo. Eu sou fã de Adeildo Costa. Poxa, eu queria que Adeildo ficasse um dia na minha casa. Eu ia ficar caladinho, só ouvindo o pastor Adeildo falar. Porque é o homem de Deus. Eu sou mais antigo como pastor na obra de Deus que Adeildo Costa. Eu nasci no berço evangélico. Eu tenho mais de 35 anos de ministério. Eu tenho 50 anos vou fazer agora. Eu tenho 30 e poucos anos de ministério. E toda a minha caminhada na vida cristã. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu tenho carta de recomendação do meu pastor, primeiro pastor lá da Paraíba, Antônio Fernando das Chagas, quando eu viajei para Cuiabá em 1982, assinadinho pelo meu pastor. Então, meu irmão, eu sou da antiga, mas também sou da atualidade também. Prova que eu faço curso de Direito. Estou atualizado, estou antenado. Não sou bobo não, como talvez alguns possam pensar ou estejam pensando. Sou bobo não, eu falo assim porque é a minha linguagem. Sou nordestino, eu falo. Entendeu? Não estou aqui para mostrar aparência. Eu estou aqui para mostrar para os irmãos a palavra. Não é nem minha aparência é, olha. Minha esposa fala que eu sou bonitinho, mas misericórdia, não sei, né? Eu acho que Deus está abençoando a vista dela. Então, meus irmãos, um beijo no coração de todos os nossos irmãos. E a recomendação é: os irmãos continuem lendo a palavra. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não o farão assim. Os irmãos, por essa palavra, os irmãos se ligam. Um forte abraço, um beijo no coração e que Deus continue abençoando todo o povo de Deus em toda a terra. Amém?